Hello! Eu poderia dizer que a customização de hoje é sobre ansiedade, é sobre controlar sua ansiedade na quarentena, mas na verdade não. É porque a gente já tá, o quê? Há 4 meses de quarentena, né? Não sei se vocês também estão aí 4 meses trancados em casa, mas eu estou fazendo saídas mínimas, assim, para coisas essenciais. Então aqui na minha cidade começou a fase de transição, pra gente voltar para ter um convíviozinho social, né? Mesmo com aquela distância e tudo mais, a gente já começa a vislumbrar isso, nossos olhinhos já começam a brilhar. Nesse momento eu já começo a olhar assim para elas mesmo, como minhas melhores amigas, como minhas companheiras de saída, e já começo a ter várias ideias de customização para ela. Então hoje o vídeo é sobre customização de máscara de pano, e é também por conta de um desafio que eu coloquei para mim mesma, porque recentemente minha mãe encontrou aqui uma pessoa que faz máscara de pano na cidade, e faz máscara de pano lindas e tudo mais, cheias de dengo. E a minha mãe perguntou se eu queria, e eu falei que eu não queria aquele carnaval inteiro na minha máscara, que eu queria a minha máscarazinha mais simplesinha mesmo, com os modelos que eu já tenho aqui em casa. E aí a minha mãe chegou e eu fiquei o quê? Com a cara no chão, porque eu olhei pra máscara dela e falei, que linda, mãe, não? A roupa pode estar básica, mas a máscara por si só já levantou. Então, enfim, né, depois de eu ter dito não pra minha mãe que eu não queria aquele carnaval na minha cara, fiquei sem a máscara de pano bonitinha. Então resolvi que eu mesma vou fazer minhas máscaras de pano bonitinha, pra finalmente, quando eu puder voltar pra rua, eu ter gosto de escolher qual máscara de pano a gente vai usar. Então hoje a gente vai iniciar nossa produção de máscaras de pano diferenciadas e customizadas. E um outro ponto é que todas as minhas máscaras de pano, elas são nesse formatozinho de elástico, de colocar aqui na orelhinha, assim, de colocar na orelhinha de abano, né? E aí, como eu não tava saindo tanto, eu não sentia isso. Eu saía por 30 minutinhos, resolvia alguma coisinha, eu não sentia aquela pressão na orelha. Mas essa semana eu precisei sair, passar só uma horinha fora de casa. E assim, eu tava desesperada pra voltar pra casa, porque a minha orelha já tava tipo que não aguentava mais ser puxada pra frente. Quando eu me olhei no espelho, a orelha tava vermelha, parecendo que ia explodir. Então eu resolvi que eu quero máscaras também alternativas nesse formato de elásticozinho. Eu encontrei vários formatos legais, alternativos a esse formato da orelha, inclusive já, tipo, junto da tiara, achei super diferente. Mas não vou fazer isso porque eu vou fazer um mais versátil que a gente possa usar no dia a dia sem estar marcando tanto. Então, na verdade, ele vai passar aqui por trás do cabelo. E também porque a finalização dele é muito bonitinha, porque ele finaliza com uns botõezinhos aqui na máscara, que eu achei que deixa ela super mais arrumadinha. E a gente vai fazer dois formatos de máscara, tá? A gente vai fazer esse formato aqui, que particularmente é o que eu mais gosto. E vou fazer também a máscara 3D, né? Que é aquela que tem uma faixinha assim e tem um volumezinho atrás, tipo, de 3 triângulozinhos. Eu não tenho dessa, então vou produzir aqui para passar a ter, né? Porque a gente é dessas, a gente vai lá e faz o que a gente quer, a gente não fica dependendo. O que eu percebi dos moldes que existem, que é muito variado. Às vezes, talvez, a altura tivesse boa pra minha máscara, né? Que é tamanho P, mas o comprimento não tava tão bom, ia ficar tamanho G. Então, assim, eu vou deixar esse moldezinho aqui na descrição, alguns links pra fazer. Mas eu acho que o melhor é quando você for fazer as medidas, você pega, assim, sua máscara no mesmo formato que é o moldezinho e vai medindo aqui o quanto que dá a sua, o quanto que dá isso, o quanto que dá isso, enfim, tá? Porque assim você tem certeza que vai ficar bom no formato do seu rosto, porque realmente é muito variável e é difícil o molde acertar de cara. Ah, e a pintura da minha máscara eu já fiz, tá? A pintura dos tecidos. Porque, na verdade, o que eu fiz? Eu peguei uma camisola velha, uma camisola antiga, porque eu sou dessas, as minhas camisolas, elas duram anos. E aí eu peguei uma que eu tinha bem antiga, e aí eu cortei pra poder fazer os tecidos da minha máscara, tá? Então, eu cismei que eu queria no modelo tie-dye azul. Eu vi, acho que de uma gringa, num tie-dye colorido, e eu achei a coisa mais linda. Então, como eu não tenho azulzinha, eu fiz um tie-dye azul. Não botei ensinando como que faz o tie-dye, na verdade, porque tem vários vídeos na internet, né? Tá uma febre nesse momento do tie-dye. Mas quem tiver dificuldade, eu posso ajudar a fazer e tudo mais. E a outra foi nessa cozinha que eu tinha tinta na cor Bordeaux. Então vamos começar nossa brincadeira de hoje, que são pelos nossos moldes. É muito simples de fazer, então acho que vale a pena. Quem não quiser fazer o molde, eu vou deixar aí na descrição pra caso a pessoa queira imprimir e eu já ter isso pronto. Mas assim, é muito simples, então acho que vale a pena. Você vai demorar mais tempo pra ela imprimir do que pra fazer isso daqui. Então, o molde, eu vou deixar ele aqui assim. Essa parte aqui é a altura aqui que fica aqui na lateral do nosso rosto. Aqui é o bicozinho que vai fazer aqui no nosso nariz, aquele detalhezinho assim. Aqui embaixo da máscara é o que faz o comprimento dela aqui no topo, tá? Então, basicamente, são esses 3 pontos que a gente pensa na altura que a gente vai querer ela aqui assim, a gente pensa nessa curvatura aqui, o bico, o quanto que a gente vai querer ela, e a gente pensa nessa largura que ela vai ficar aqui assim. Essa curva daqui final, ela é montada pelos pontos que a gente vai marcando, tá? Então, a gente marca o ponto mais alto, a gente marca o ponto mais baixo, e a gente marca na metade aqui o ponto mais ou menos que ela faz essa curvatura legal. E o nosso outro molde é da máscara 3D, tá? Então o que eu fiz? Eu peguei aqui um papel normal, de folha A4, e o que a gente faz é dobrar aqui esses cantinhos, cortar 5 centímetros de cada. Então, média aqui 85 centímetros, média aqui 85 centímetros, média aqui 85 centímetros, média aqui 85 centímetros, e faz essas orelhinhas assim,
dobradas, tá? E embaixo também faz a mesma coisa, então ficam as 4 orelhinhas assim dobradas. E aí aqui a gente tem 25 centímetros por 18 centímetros. A outra coisa que a gente vai fazer é dobrar aqui na metade. Ó, quem vai ser aqui dobra um. Porque aqui a gente vai olhar aqui onde que dá 1 centímetrozinho e vai fazer essa curvaturazinha aqui, tá? Não precisa fazer dos dois lados, que nem eu fiz, só pra ficar mais fácil de vocês verem, porque quando você for cortar, você vai cortar assim, e você vai cortar igualzinho dos dois lados. A gente vai fazer esses cortes agora das duas. Olha, eu dobrei aqui o meu tecido no lado contrário, né, que a tinta tá mais fraquinha. Se o seu for assim, tie-dye, tiver alguma estampa, olhe onde você quer posicionar melhor. E aí, eu vou fazer essa marcação aqui pra poder fazer o corte. Prontinho, tá marcado. Eu vou só aplicar aqui o alfinete pra na hora de cortar, os dois tecidos estarem iguaizinhos aqui, bem. E agora é só cortar. Então aqui, ó, tá cortadinho os dois lados. Quem não tem máquina de costura, é muito tranquilo também passar na mão. Eu até fui procurar diquinhas pra ver se tinha alguma diferença pra quem ia fazer sem ser na máquina de costura, mas é a mesma coisa, tá? Como não é muito grande a extensão do tecido, né, então o indicado mesmo é fazer na mão, quem não tem ali. Você vai levar um pouquinho mais de tempo do que na máquina, mas é super viável de fazer, tá? Ó, um outro ponto legal também é que eu já tinha visto que a OMS ela tinha dado uma recomendação de como fazer essas máscaras de pano caseira, a fim de que ela realmente fizesse a função dela, né? Que é de filtrar, de proteger a gente dos micro-organismos do ambiente. Então, quando eu decidi fazer isso, eu fui pesquisar quais eram essas recomendações. Também tem recomendações de centros aqui de saúde no Brasil. E aí, em todas elas eu vi que, na verdade, essas máscaras de pano, o indicado é que elas sejam em 3 camadas. Só que eu achei estranho porque nenhuma das minhas máscaras, elas são em 3 camadas. Todas são só 2 camadas. Não sei se vocês têm alguma de 3 camadas, talvez, mas ninguém que eu conheço tem 3 camadas. E eu achei isso um pouco estranho, então eu fui pesquisar um pouquinho mais. E aí, o que eu vi, na verdade, é que esse tecido que fica aqui dentro, o mais indicado é que ele fosse, por exemplo, um TNT. Que tem essa retenção boa também, mas o TNT ele é descartável, então na verdade você teria que colocar ele como se fosse um bolsinho aqui atrás, onde você pudesse colocar e tirar ele toda vez que você usasse, ou um filtro de café. Mas não faça isso se possível, né? A gente não tem onde jogar fora essas coisas, né? Nosso planeta não aguenta mais, então eu realmente não vou fazer isso. A gente apenas vai tentar reforçar ao máximo a nossa máscarazinha para se proteger sem prejudicar mais o planeta do que o que a gente já prejudica. E aí o outro que eu vi que poderia ser é o tecido de pano de prato. Que ele também teve um desempenho bom nesse papel de filtragem. Porém, a crítica que eu vi dele não ser o mais indicado é pela questão da respiração. Então, parece que ele tem uma resistência maior. Então, talvez se você precisar usar a máscara por muito tempo, se você estiver num local que é muito quente, ou se você faz atividade, leva muito esforço, talvez a respiração fique mais difícil com esse aqui. E aí foi isso que eu entendi mais ou menos o porquê das máscaras elas serem feitas só com 2 camadas do tecido de algodão, tá? Como esse meu é muito fininho, meu tecido de algodão é bem mais fininho do que as outras máscaras que eu tenho, porque é uma camisola, né, coitada, que eu tava surrada ao longo dos anos, então eu decidi que eu vou colocar essa terceira camada, até pra testar, ver se fica realmente muito mais difícil essa respiração, mas também por segurança, porque o meu tecidozinho de algodão é muito fininho. Então eu vou cortar aqui no tamanhozinho, não precisa ser o acabamento mais perfeito, porque ela vai ficar por dentro mesmo, só pra estruturar. E aí, como ele é muito molinho também, eu acho que vai acabar deixando a minha máscara mais estruturada, então acho que vai ficar mais bonitinho, tá? Pra gente poder fazer essa marcação aqui, a gente vai pegar com os 2 tecidos virados pra frente mesmo, e vai colocar aqui uma sobre a outra. E a partezinha do tecido de pano a gente deixa junto da parte da frente da máscara, tá? Então essa é a minha parte da frente da máscara e eu vou posicionar ela aqui. Então o que a gente vai fazer agora é na máquina prender esses 2 lados do tecido, tá? Já costurei aqui, ó, as 2 metades, porque a gente corta assim, né? Tá? Como se fosse só um lado aqui. E aí eu já juntei os 2. Então tá aqui, já toda costuradazinha, dos 2 lados. E aí a costura que eu fiz foi aqui assim, ó, em todas as laterais, deixando só uma lateral livre, pra gente poder puxar isso aqui de volta, né? Ó, eu quero passar um ferro nela. Na hora que você for puxar, que você puxe bem as pontinhas. Ó, o que a gente vai fazer agora é ver onde que a gente vai pregar os nossos botõezinhos. Então eu vou colocar esses 2 aqui. E olha como a máscara fica muito mais arrumadinha com os botõezinhos. Fica muito mais bonitinha, dá um tchan nela mais. E aí o que a gente vai fazer é pregar os botões. E o que a gente vai fazer agora é pregar o nosso elásticozinho aqui em um formatozinho diferente. Como eu falei, me incomoda muito. É aquele elástico que fica aqui, fazendo assim, né? Depois de 2 horas, sua orelha já tá gangrenando, querendo cair.
A minha fica assim. Então eu vou fazendo um formato diferente. Pra fazer a medida da cabeça, o que a gente vai fazer é ver até onde a nossa máscara termina, mais ou menos, e colocar um dedinho pra dentro. Então, ó, e ver essas duas laterais. Você vem com uma fitazinha e você vai medir mais ou menos da onde que você marcou aqui até aqui. Não aperta tanto não, porque é muito ruim o elástico apertado, mas também não pode ficar muito frouxinho. Então, o meu deu mais ou menos 28, mas eu dei com um espaçozinho de folga, porque é mais fácil a gente depois ir cortando o elástico e ajustando do que cortar pequeno e ficar muito apertado. Então, agora a gente vai pregar os elásticos. E aí são dois elásticos mesmo, porque é assim que ficou a primeira. Eu achei uma gracinha demais o botão. Ó, o que a gente vai fazer agora, que já tá feito o cortezinho da máscara, é fazer essa dobrinha aqui assim, ó. Fazer ela dobrada mais ou menos em 3 partezinhas. E aí a gente vai passar, então quando for passar na máquina, faz primeiro essa, depois dobra ela e aí faz essa na medida que for. Ó, veja que as duas estão soltinhas aqui assim. E aí vai passar no mais rentezinho aqui que der a essa bola. Eu esqueci de passar o passo a passo disso aqui, ó. Depois da costura que a gente fez, que a gente deu aqui, né? O próximo passo era fazer isso aqui, ó. Juntar ambas as pontas, assim, e passar essa linha reta. Pegar essa pontinha aqui e esticar até aqui, pegar essa daqui, esquecer até aqui, e esticar até aqui, e aí passa a linha assim reta. E aí depois pronto, é só você dobrar e puxar as duas pontinhas, ó. Tá? O que a gente vai fazer agora é colocar os elásticos, tá bom? A gente vai pegar aqui, que já tá com o acabamentozinho ok, e vai dobrar aqui assim, bem na direção dessa linha, pra gente poder passar um elástico e a mesma coisa do outro lado. E aí o que eu vi a diquinha de quem tava fazendo elástico é fazer um nozinho, em vez de apertar, porque aí com o tempo você vai vendo se tá bom. E também porque o elástico vai cedendo com o tempo, então assim você só aperta e depois, ó, coloca o nozinho aqui pra dentro. Eu dei 2 nozinhos por garantia. E aí pronto, seu elástico fica normal. Ninguém tá vendo que ele tá amarradinho. E aí você pode ir regulando conforme você vai usando, se tá muito apertado ou não. Caso você canse tudo mais de ficar com a máscara aqui, ter de muito tempo com ela, porque eu fiz um suportezinho pra ela. Bem mimosinho. Ó, esse suportezinho. Porque como eu falei, eu tenho agonia que fique prendendo aqui na orelha, né? Então ela eu fiz em 2 versões. Ela dá tanto pra colocar assim, como eu acabei de fazer, como também dá pra fazer com um suportezinho, tá? Ó, com o suporte como que fica. Falar perfeitamente. Sua orelha tá livre e você fica com segurança pra você poder falar. E o suporte é super bonitinho, né? Tranquilo. Ó, agora já temos as 2 máscaras finalizadas, a parte da costura. E vamos para o nosso momento brilho do dia, o momento faça-te luz. Que é o momento que a gente tem as nossas máscarazinhas já bordadas. Eu vou colocar aqui a minha no rosto, só pra vocês verem como fica. Ó. Ó, eu fiz umas florzinhas aqui com umas pedrinhas que eu tinha. E aí eu bordei ela. Pra ela ter o quê? Mais luz, mais brilho, mais glam. Então bordei a minha todinha. O bordado vem até aqui dentro um pouquinho, porque quando a gente bota no nariz ela dá uma esticada, né? Ela caiu perfeitamente no rosto. Eu provei também no rosto de minha mãe, porque é maiorzinho, então eu provei. E ela se adequa muito bem esse 3D, né? E o suporte eu acho que vale super a pena. Porque aí todas as máscaras que você tem de prender na orelha, você, ó, prende no suporte e deixa a sua orelha em paz, tá livre. Acho que é bom fazer com um botãozinho grande, que nem esse daqui, que ele é bem altinho. E aí não deixa o elástico soltar por nada, fica bem firme, tá? E imagina você no meio da rua e sua máscara cai, né? Então, não dá. E a outra eu resolvi não bordar, na verdade, porque ela já é assim tie-dyezinha, então ela já acha ela mais estilosinha por essa pintura dela. E esses botõezinhos dela muito arrumadinho que eu encontrei e que super combinaram com ela. Eu achei que já deixava ela arrumada, então eu não quis colocar mais nada, tá? Mas eu achei o molde pequeno, tá? Eu notei isso enquanto eu tava fazendo, mas eu não tinha mais tecido para poder aumentar a máscara. Então ela ficou assim mesmo, mas olha o tamanho dela. Eu vou botar aqui rapidinho. Então, eu achei ela aqui pequena no queixo. As minhas normalmente elas vêm um pouquinho até aqui. E ela para bem aqui nessa linha mesmo, ela não vem até aqui assim. Então por isso que eu achei ela pequenininha.
E eu não sei, acho que eu vou doar pra alguém que tem um rostinho menor do que o meu, pra ficar mais segura, mas eu amei ela. E assim, esse botão com elástico foi muito, muito confortável. Como nela eu coloquei o paninho dentro, né, o pano de prato, eu achei que ela ficou mais estruturadazinha, ela não ficou tão mole, então eu gostei disso. E no geral, fazendo pouco esforço, demorando pouco tempo, eu não senti nada demais com ela. O problema dela foi só que o molde ficou pequeno. Então eu acho que pra mim, se aumentasse em 3 centímetros, já tinha ficado perfeito. E é isso, agora eu acho que é fazer mesmo. Você já tem o molde, você já tem as inspirações, você já tem tudo pra fazer a sua máscara, né? Que você tem que usar máscara, então, ó, produz você mesma a sua, que você não precisa estar pagando tão caro. Qualquer blusa velha que você tenha, de algodão e tudo mais, dá pra você pegar e você fazer a sua máscara. Se tiver alguma dificuldade também pra fazer, pode perguntar. Beijinhos, até a próxima.